E aí galera, meu nome é Ramon, eu sou do quarto ano de Biologia aqui da Unesp de Assis e eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre a ecologia do fogo no Cerrado. Mas se eu vou falar de Cerrado, eu tô aqui na borda de uma floresta. Por que que eu... Por quê, né? Por que que eu não vou num cerrado propriamente dito? Porque o cerrado também tem floresta, não é apenas aquelas savanas que a gente conhece, não. E eu vou falar disso nesse vídeo. E se quiser saber mais, ó, continue assistindo aí. Daqui a pouco eu vou entrar ali, hein? Esse vídeo aqui, ele vai procurar definir o que é cerrado e quais são as áreas dentro do cerrado que estão propensas ao fogo. O que é cerrado? Cerrado, como a gente aprendeu, é aquele grande domínio fitogeográfico que ocupa grande parte do Brasil central, principalmente. Só que, pelas definições de Marco Antônio Batalha, eu vou deixar o artigo dele anexado aqui embaixo, ele não é um bioma. O cerrado ele é composto por 3 biomas. São os campos limpos, as savanas e as florestas estacionais, sim. E aqui eu vou definir as áreas fire prone, as áreas propensas ao fogo. Então, onde que no cerrado essas áreas ocorrem? Porque a gente sabe, a gente aprendeu que o cerrado ele tem uma vegetação adaptada a resistir à passagem do fogo. A gente viu na escola que os caules são muito tortuosos, as cascas são espessas. Enfim, existe uma série de adaptações feitas para a vegetação resistir a essa passagem do fogo. Só que essas adaptações, elas ocorrem no cerrado sensu stricto. O que é isso? O Marco Antônio Batalha, ele diz que o cerrado com C maiúsculo é toda aquela área de cerrado, todo aquele domínio fitogeográfico que a gente conhece. O que é um domínio fitogeográfico? É uma área de dimensões subcontinentais, ocorre uma determinada formação vegetal, né? E só que nesse domínio, nesse grande domínio, existem 3 biomas. E o bioma savânico, ele é o cerrado sentido restrito, o cerrado stricto sensu que a gente fala, o cerrado sensu stricto. E é a área propriamente dita de ocorrência do fogo. Todos esses ecossistemas do cerrado sensu stricto são considerados savana. O que define savana é basicamente a presença de arbustos, que a partir de um campo sujo já é uma savana. O campo sujo é um campo não totalmente cheio de grama, mas com a presença de arbustos. Mas como é que esse fogo ele ele pode ser associado à conservação? Fogo associado à conservação? A gente acha estranho, né? O que acontece é que esse bioma cerrado, cerrado com C minúsculo, ou cerrado sensu stricto, ele é adaptado a receber incêndios, como a gente já sabe. Então, em algumas áreas, áreas limites, esse fogo, ele não está conseguindo atingir o cerrado sensu stricto, ele não está conseguindo, porque existe um combate aos incêndios, digamos assim, nessas áreas. E, e aí, a formação florestal do cerrado, que são as florestas estacionais, elas estão ocupando essas áreas de cerrado. E o fogo, ele tem a função de eliminar essas espécies que estão ocupando da floresta estacional no cerrado, sensu stricto, essas espécies invasoras, né? Ele mantém essa fisionomia de savana, entendeu? Ele não deixa que outras fisionomias ocupem essa área.
Então, devido a essas adaptações que a gente tem no cerrado, que pode ser uma gema, um broto subterrâneo, quando passa o fogo, essa espécie ela tem capacidade de rebrota, caule extremamente espesso, tronco extremamente suberizado, sementes altamente lignificadas, uma casca espessa. Essa casca, alguns trabalhos mostram que sementes com dormência tegumentar, ou seja, tem uma casca muito dura, ela é resistente a altas temperaturas. E isso é principalmente registrado em espécies do Cerrado sensu stricto, espécies savânicas, e não em espécies de florestas. Então essas sementes do cerrado sensu stricto, ela tem muito mais capacidade de resistir a altas temperaturas do que espécies florestais. E eu tenho uma frase aqui que chama a atenção, que é: incêndio evita incêndio. Por que isso? Imagina uma área em que existe a ocorrência natural de savana. E aí essa área é totalmente adensada por espécies de florestas. Aquele espaço vira uma floresta. Por quê? Porque o solo permite as condições edáficas, ou seja, do solo, ela não é típica de cerrado, mas a vegetação é. E o que acontece? O clima ele se torna extremamente seco. Aquela floresta, ela pode acumular uma biomassa muito grande, e aquela área, ela também fica sujeita a incêndio. Então, quando um incêndio ele atingir uma área florestada, uma área seca florestada, vai atingir proporções muito maiores do que se ele encontrasse uma savana ali, né? Porque uma savana tem muito menos biomassa do que uma floresta, então ele vai atingir proporções absurdas. Então, se essa área for isolada de incêndios naturais, por exemplo, for privada do fogo, onde a galera vai lá e apaga esses fogos que ocorrem, né? Esse incêndio vai tomar proporções muito maiores. O incêndio no Cerrado Senso Stricto, ele também vai atuar como manutenção do vigor dessas plantas, dessas espécies. Por quê? A gente sabe que a combustão ela vai devolver muito rapidamente os nutrientes das folhas para o solo. Então esses nutrientes vão penetrar com muito mais facilidade. E essas plantas, elas rapidamente elas vão ter força para rebrota, entendeu? Vai ter vai ter condições muito melhores para que aconteça a rebrota. Então, então essas espécies que já são adaptadas ainda têm essa carga extra de nutrientes que, se as espécies de florestas elas ocuparem áreas de savana, espécies de savana vão se tornar localmente extintas, né? Porque aquela área não é mais uma savana, não tem condições para aquela planta, para aquela espécie sobreviver mais. Como eu disse, eu estou aqui na borda de uma floresta que tem dossel contínuo, ou seja, a copa das árvores, elas se juntam e pouca luminosidade do sol consegue chegar no solo. Então, essas são as áreas de floresta do cerrado, que pode acontecer também assim. Então, olha só, você tem bastante serrapilheira, que é essas folhas que se acumulam no chão. Não existe mais gramínea. No cerrado, a gente consegue ver, eu vou colocar umas fotos, muitas gramíneas, a presença de muitas gramíneas. Isso é bem marcante no cerrado sensu stricto. E aqui a gente consegue ver pouca luminosidade chegando no chão e um dossel, uma cobertura da copa das árvores aqui. Então, essas são áreas florestadas.
Aqui onde eu tô pode ser que seja uma área onde a floresta ocupou e que naturalmente era cerrado. Então, a gente tem a perda de espécies rasteiras, que seriam as gramíneas típicas de cerrado, e, e a gente tem a perda daquela vegetação tortuosa. Então, são mais espécies de floresta mesmo. Eu só queria deixar claro assim que nem sempre as florestas elas são invasoras do cerrado. O que acontece é que elas fazem parte do cerrado, elas são um bioma do cerrado. Só que muitas das vezes essa floresta ela está avançando em cima do cerrado, muitas vezes também por ações antrópicas, ou seja, o homem isola aquela área do fogo, é, combate aquele incêndio, muitas vezes ocorrido por, sei lá, queda de raios, e, e aí que esse combate vai ocasionar no avanço das espécies florestais, né? Mas nem sempre elas são invasoras, não. Só pra galera não achar que, então coloca fogo na floresta então pro cerrado regenerar. O manejo do fogo, ele existe, só que ele exige muito cuidado e muito estudo para isso. Não é qualquer pessoa que vai fazer o manejo do fogo em florestas.